Glória a Deus. Então, irmãos, o ponto que acontece aqui, nessa história, nesse capítulo, se resume a um milagre que foi operado. Amém? Um milagre poderoso, um milagre de 40 anos que o povo via aquele que estava na porta e, com toda certeza, aqueles que ali viviam e aqueles que ali visitavam esta cidade já tinham visto esse homem ali, porque ele estava uma vida inteira no mesmo lugar, sendo posto por outros ali. E então, quando ele pede para Pedro e João algo, Pedro e João oferecem aquilo que tem dentro, aquilo que eles estão cheios. Amém? Esse é o resultado de alguém que está cheio, não oferece outra coisa, oferece o melhor que tem. Não, mesmo que a pessoa peça, o que ele estava pedindo naquele momento era uma esmola. Talvez para aquela pessoa o melhor que poderiam dar para ela era dinheiro, era moedas de prata, ouro, etc. Mas quando você está cheio do Senhor, pleno do Senhor, você entrega aquilo que é o melhor para a pessoa e que muitas vezes não vai ser aquilo que ela deseja, mas por estar cheio do Senhor, você sabe o que ela precisa. Amém, queridos? E o ponto é, então, que aquele homem foi curado, um milagre, ele sai saltando, cantando, louvando a Deus, e todos veem aquilo, e o povo, quando vê aquilo, eles vão onde? Eles vão para Pedro e João. Eles se colocam diante de Pedro e João. Eles estão olhando, estão esperando, estão atônitos com aquilo que foi entregue para aquele aleijado. E eu quero que você leia comigo do verso 11 de novo, por favor. Diz assim: e apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João. Então, o próprio homem que recebeu aquele milagre, ele se apega àquilo que ele vê agora. Aquele homem, aqueles dois homens, a Pedro e João. Aí diz: todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Verso 12. E aqui está a resposta de Pedro. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Olha essa pergunta. Eles acabam de ver um milagre, que a vida inteira havia um homem coxo ali aleijado, e agora esse homem está andando, saltando. E aí a pergunta de Pedro é: por que vocês estão maravilhados disto? Como alguém que diz assim: não é isso que vocês deveriam se maravilhar. Não é isso. Por mais espantoso, por mais que isso deixe vocês atônitos, como diz a palavra, não é isso que vocês deveriam estar colocando os olhos. Por mais que isso seja bom, não é isso que vocês deveriam estar desejando, pois aquele povo estava desejando algo agora. Amém? Ele diz: por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí ele vai apresentar, o Deus de Abraão, ele vai contar quem é para os israelitas, vai dizer quem é e vai dizer o que aconteceu. O ponto, querido, é que quando Pedro e João recebem o povo vindo com um olhar de que são vocês, é de vocês, e é isso que vocês fizeram que nós queremos, imediatamente Pedro toma a atitude de pegar o povo e falar: parem de olhar para nós, parem de olhar até para o que foi feito, porque existe algo muito maior. Vocês precisam olhar para Cristo. Amém, queridos? Imediatamente a atitude é essa: precisam olhar para Cristo. E imediatamente o foco é colocado em Cristo, porque ali o foco estava ou neles, como alguém que idolatra aqueles homens, ou então o foco estava no milagre, no que o próprio Cristo, que ali por meio deles foi apresentado, fez através deles. Você entende, querido? Esse é o ponto. Talvez o primeiro momento aqueles homens que ouviram até tiraram os olhos dele e falaram: Cristo, pronto, Jesus Cristo, Nazareno, que cura um coxo. Olha os milagres. E ainda o foco pode ter continuado. De muitos que ouviram Pedro falar, o foco continuou ainda no milagre. Não estava em Pedro e João, talvez até compreenderam isso, mas o foco estava no milagre. O foco estava naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus pode fazer, naquilo que eles, vindo a Jesus, poderiam receber. Amém, queridos? E
isso é uma coisa que nós precisamos cuidar. Porque, como ali as pessoas estavam interessadas no que Jesus fez e não em quem Jesus é. Estavam interessadas no que Jesus tinha a oferecer e não de fato em ir e buscar Cristo. Assim também a igreja, infelizmente, muitos continuam e estão se relacionando em buscar o que Jesus pode oferecer. A intenção de ir num culto domingo é buscar aquilo que Ele pode fazer por mim. O desejo de sair da tua casa, levantar e vir até aqui, ou que seja em outros lugares, como agora nós estamos, muitos estão reunidos agora. Quantos foram com um desejo de buscar aquilo que Jesus pode entregar? O milagre que Ele pode fazer? O que Ele tem para me dar? E não o desejo de ir receber Ele, de estar com Ele. Verdadeiramente aquilo que o Evangelho tem para nos entregar. Quantos estão me entendendo? Amém, queridos? E o problema maior é quando, entendendo que as pessoas se atraem por aquilo que Ele pode dar, homens que lideram à frente mostram, apontam e oferecem, inclusive, colocando nome em cultos. Por exemplo, vamos lá, o culto da vitória. Culto da vitória. Quem vai no culto da vitória quer receber o quê? Fala, irmão. O culto da cura quer receber o quê? O culto da revelação. Amém, queridos? E o problema é que o evangelho se torna uma questão de propaganda, onde oferecem aquilo que mais atrai os clientes a virem buscar. Só que não é isso que o Evangelho fala. Embora o Senhor faça sim tudo isso, a intenção de buscá-lo não deveria ser essa. O Senhor pode reconstruir o teu casamento, o Senhor pode gerar cura, o Senhor pode te libertar, o Senhor pode fazer tudo. Pode e faz. Mas o problema é quando nós nos relacionamos com Ele na base de buscar só o que as mãos dele podem oferecer. Só o que as mãos dele podem oferecer. Isso é um grande problema, querido. Pessoas interessadas em quem Cristo pode fazer por elas e não verdadeiramente em Cristo. Essa é a multidão. Esta é a multidão. Não só em cultos, mas cristãos vão a reuniões, a cultos, a células, com o objetivo de receber algo, como uma questão, às vezes, nem de troca, porque entendeu o que diz de vir de mão vazia, entendeu essa parte? Mas só de, eu quero o quê? Eu quero o que tu pode me dar, eu quero a bênção. E o abençoador? Não, o abençoador, ele vai querer mudar as coisas. Eu quero a bênção, mas aquele que abençoa, não, eu só quero a bênção. Sabe, irmão, só uma pergunta que eu quero fazer, para que você não responda. Para que você vai todo domingo no culto? Como tu tem se relacionado com Ele? Sabe? Se é para ver o que Ele pode fazer por ti, eu quero te dizer que isso é um problema. Isso é um grande problema. Porque a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que tu receba Cristo. Ele completo, Ele inteiro. Que você possa se alimentar de Cristo. Essa é a verdadeira proposta do Evangelho. Não do que Ele pode te dar ou pode fazer por ti, mas que Ele seja o teu tudo. Que Ele seja. E essa pergunta estava na pregação que eu ouvi, e eu quero da mesma forma fazer para você, não que você responda, mas que você pense na resposta. Se você troca tudo que Deus pode fazer por você, pensa em tudo que Deus pode fazer por ti. Você troca tudo que Ele pode fazer por ti
por Ele? Você troca tudo aquilo que Ele pode realizar por ti pela presença dEle? Você trocaria? Dispensaria tudo que Ele pode realizar por ti, todos os milagres, todas as provisões, simplesmente por Ele, na sua vida todos os dias? Por Ele em ti? Você está entendendo, querido? É bastante coisa que Ele pode fazer por nós, né? É bastante coisa. Essa é a questão. Como nós temos nos relacionado com Ele. Mas qual que é a importância de ter a Cristo e não apenas o que Ele pode fazer por você? Essa é a pergunta, querido. Qual que é a importância? O que a palavra diz? Por que eu preciso ter? E eu quero poder ler com você algo lá em Deuteronômio, por favor. Vai lá para Deuteronômio, Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 19. Nós vamos ler o 19 e o 20. Amém? Se todos encontraram, pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então acompanhe comigo. Deuteronômio, capítulo 15, verso 19. Por quê? Qual que é a importância de termos Cristo e não apenas Ele, o que Ele pode fazer por nós? Diz assim, verso 19. Preste atenção. Todo o primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, o macho santificarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquearás o primogênito de tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus, o comerás de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher, tu e a tua casa. Amém, queridos? Então preste atenção. A palavra aqui está dando uma orientação a respeito de algo que o povo de Deus deveria fazer. E a gente precisa compreender que o Primeiro Testamento, ele é uma sombra, ele é uma figura daquilo que viria. Amém, queridos? Então, todo o Primeiro Testamento, ele aponta e ele tem a presença do Senhor em forma de figura, em forma de direções, para que a gente compreenda aquilo. É uma preparação para o que há de vir, quando a própria palavra que aqui é dita, quando a palavra for encarnada. Amém, queridos? Que é o próprio Cristo. E aqui ele diz assim, ele está dizendo que o primeiro animal não pode ser utilizado para outra coisa, ele não pode ser usado para arar a terra. Então o primeiro animal, o primogênito, então imagine o primeiro que nasceu da cria da vaca, aquele lá não poderá usar para puxar o arado, não vai poder colocar para trabalhar. E a primeira ovelha não vai poder tosquiar, não vai poder usar a lã dela, não vai poder realizar coisas com a lã, não vai poder pegar a lã para vender e gerar renda. Amém, queridos? Mas e o que tem que fazer então com o primeiro? O que faz com esses primeiros animais que nascem? O que deve ser feito? Simples, não pode trabalhar, não pode botar para servir, não pode vender aquilo que fornece. O que vai ter que ser feito? Diga o quê? Comer. Comer. É necessário que o primogênito, a gente coma ele. É o que Deus está direcionando aqui. Porque preste atenção, querido. Todo o Antigo Testamento é uma sombra do que viria. Jesus Cristo é o primeiro de muitos irmãos. Amém? O unigênito se tornou o primogênito. Por que há essa direção? Todo primogênito no Antigo Testamento, na direção, está apontando para o Cristo. Todo primeiro que nascia não pode ser colocado para trabalhar, não pode ser tosquiada a sua lã para vender,
Porque o primeiro deve ser comida, porque este aponta para o Cristo. Amém? Como da mesma maneira, muitos estão pegando o Cristo e estão colocando para arar a sua terra, em vez de se alimentar. Muitos estão pegando Cristo, estão tosquiando a sua lã e vendendo para gerar renda. Muitos atualmente estão usando o Cristo para fazer coisas e para gerar dinheiro. Quantos estão me entendendo? Sendo que a palavra direciona que o primogênito, o primeiro, deve ser comido, deve ser alimento. Mas e as coisas que ele pode fazer? Não é para fazer. O bezerro não é para arar a terra. A ovelha não é para vender a lã. É para comida, é para comida. Como Cristo não é para fazer coisas para nós. Como Cristo não é uma fonte de renda. Ele é comida. Amém, queridos? Então, entenda algo. Cristo realiza tudo isso. Mas Ele realiza quando Ele se torna o alimento. Não pode ser uma propaganda de quem oferece algo, como vende-se lã, ou vende-se cura, ou vende-se milagre, ou vende-se profecia. Não. Ou vende-se libertação. Aquilo que as pessoas carecem se tornou então uma propaganda. Por quê? Diga por quê. Porque dá certo. Porque dá certo. Porque enche igrejas. Mas nós não fomos chamados para fazer o que dá certo. Vou repetir. Nós não fomos chamados para fazer aquilo que dá certo. Fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Não o que dá resultado. Fazer o que Deus quer que seja feito. É para isso que o Senhor nos chamou. Então o Senhor, Ele diz assim, não esteja interessado no que Cristo pode fazer, mas esteja interessado em se alimentar dele. Cristo está sendo colocado por muitos para arar a terra, irmão. Cristo tem sido tosado por muitos para vender a lã. E este não é o propósito. Muitos de nós temos nos relacionado com Ele não como alguém que vem e tem fome e sede dEle, mas como alguém que vem e está querendo receber algo. Veja, o problema não está em esperar do Senhor algo. Amém, querido? Não é isso. A questão é quando você se relaciona somente, basicamente, naquilo que Ele pode te dar. Nós precisamos comer deste alimento. Ele nos convida lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala, façam isso em memória de mim. O quê? Peçam e recebam milagres, isso? Não. O que ele diz? Comam e bebam de mim. Comam e bebam de mim. Você vai numa reunião, você vai no culto, você vai na célula com a intenção de comer do Senhor, de beber do Senhor. Que o Senhor mude isso em todos nós, vai ser poderoso, querido. Vai ser tremendo, quando nós nos relacionamos com Ele, com um coração verdadeiro, e Ele então nos alimenta e nos preenche. Quando eu e você comemos de Cristo, eu e você somos cheios dEle, e o resultado de alguém que é cheio dEle, é simplesmente tudo que não é dEle é expulso. E aí o que resta é Cristo. E as tuas atitudes serão Cristo. O teu caráter será de Cristo. O teu coração será o de Cristo. Aquilo que era teu e antes não perdoava, agora não é mais teu, foi embora. E o que sobrou foi o coração de Cristo. E o coração de Cristo é um coração que perdoa. O coração de Cristo é um coração que crê. Aquilo que a tua carne já não consegue acreditar na mudança de um familiar, na mudança de um cônjuge,
na recuperação e cura. Agora então é alimentado de Cristo e sai aquilo que é da tua carne para sobrar Cristo, que ele sim tem fé, para crer na cura e para não desistir, crendo que aquele vai ser transformado sim. Quantos vocês estão me entendendo? Você consegue compreender que naturalmente, se alimentando dele, todas as demais coisas serão acrescentadas? Pronto, é isso. Pedro e João dizem, não olhem para nós, não tem a ver conosco, olhem para Cristo, imediatamente olhem para o Senhor. Vocês estão maravilhados com isso? Um homem que agora está pulando e saltitando, depois de 40 anos, desde que nasceu, nunca tinha andado. Vocês estão maravilhados nisso? Vocês não fazem ideia da maravilha que é comer o pão da vida. É isso que eles dizem. Vocês não fazem ideia. Aqui é um milagre. O pão da vida não tem limite do que ele pode fazer. Ele faz exatamente o que precisa ser feito. Aleluia, Senhor. E aí, queridos? Se a gente não tem um relacionamento certo com o Senhor, nós viemos no domingo simplesmente pensando no que Ele pode fazer na segunda. Nossa relação com Ele é hoje o que Ele pode fazer amanhã. Só isso. E eu dispenso o pão, como eles fizeram no deserto. Não queremos esse pão, viu? Porque o que a gente quer é outra coisa. Lembra da insatisfação. Mas o pão me satisfaz. O verdadeiro alimento me satisfaz. Veja como é verdade. Então, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Preste atenção, o povo no Egito, o povo de Deus, preso no Egito, eles estavam cativos há anos, amém, queridos? Quantos anos eles estavam cativos no Egito? Estou fazendo igual que eu ouvi na pregação. Fala, crente. 430 anos. É isso aí. Amém, querido? Fazendo igualzinho que eu vi na pregação. E lá também não responderam. Presta atenção. Povo preso. 430 anos. Eles precisavam ser libertos. O que eles precisaram? O que eles precisaram fazer para ser libertos? Povo no Egito. Depois das 10 pragas, eles não estavam livres ainda. Na última praga, Deus dá uma direção. Eles precisaram comer do cordeiro. Amém, querido? Vamos ler o texto? Vamos ver. Eles precisavam se alimentar para ser libertos. Vai lá para Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo 12. Segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 2. Amém? Êxodo capítulo 12, a partir do verso 2. Êxodo capítulo 12, verso 2. Se você está aí, pode dizer amém? Glória a Deus. Então acompanhe comigo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5.
O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Verso 7. E tomarão do sangue, tomar é pegar, amém, irmão? Isso aqui não é o verbo de beber, só para esclarecer. Aqui tem uma confusão muito grande por muitos. Acho que isso aqui está falando de tomar, é de pegar, só para corrigir. E tomaram do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Verso 9. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fresura. Fresura as entranhas, irmão. Verso 10. E nada dele deixareis até amanhã. Ou seja, precisa comer tudo, irmão. Até a parte que não agrada, deve-se comer. O cordeiro não é uma parte que te agrada, tu come, a outra parte tu não come. Você deve se alimentar do cordeiro por completo. Amém? Assim, pois, verso 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então preste atenção, querido. O povo estava preso, 430 anos cativo, precisava ser liberto. Então, para eles serem libertos, o que foi feito? O que eles precisaram fazer? Diga, comer. Comer de todo o cordeiro. Da mesma maneira, quando eu vejo as partes aqui que para nós, com ervas amargas, etc., de entranhas, cabeça, não nos agrada muito ao pensar. Isso me aponta de uma seleção de Cristo. Eu vou selecionar a parte que me agrada. Aquilo que não me agrada, eu dispenso. O ponto, querido, é que é necessário comer do cordeiro por inteiro, por completo. O povo foi liberto. O povo aqui tem uma passagem que fala do sangue, né? Colocado na verga das portas. E muitos falam dessa parte. Muitos enfatizam sobre isso, mas se esquecem de comer o cordeiro. Focam no sangue, mas se esquecem do cordeiro que deve ser alimento. O cordeiro que deve ser comido. Por quê? Porque eles precisaram comer do cordeiro para serem libertos. O que hoje alguém que precisa de libertação precisa? Comer do cordeiro. O que hoje alguém que necessita de cura deve fazer? Comer do cordeiro. O que hoje alguém que tem qualquer tipo de necessidade deve fazer? Deve desejar comer do cordeiro. Todo ele. Quantos vocês estão me entendendo? E a palavra de Deus, ela fala sobre comida. Ela fala sobre comida. Veja, quando a gente olha no jardim, quando Deus então cria Adão, cria o homem, ele dá uma direção para Adão, ele dá uma ordenança para Adão. Ele diz, olha, coma do fruto de toda árvore do jardim. Então, coma. Isso é no começo, e lá no final, irmãos, quando tu vai para Apocalipse, no último capítulo também fala sobre comida. Fala sobre o rio que divide, fala sobre uma árvore que tem e deve se alimentar. Qual é a árvore que está lá? A árvore da vida. E quem é a árvore da vida? Cristo. E o que deve ser feito com o Cristo? Comer. Comer. Eu gosto muito de uma passagem que se chama a parábola das bodas. É poderosa, nós não vamos abrir, mas a parábola das bodas, ela nada mais é do que um convite aos convidados para virem e comerem. Os vencedores, eles serão levados por Cristo, serão arrebatados por Cristo no início da tribulação para um banquete, para comerem. E o Senhor os servirá. Adivinha qual é o banquete? Adivinha o que é servido? Cristo. Ele. A parábola das bodas
Chama os convidados, não vem, depois o rei diz, chama os convidados, e diz para eles que está tudo pronto. O bezerro cevado já foi morto e servido. Quando você vai no final dessa passagem, no final dessa parábola, o rei então entra para ver os convidados, mas em nenhum momento é citado sobre o noivo. Fala do rei, fala da noiva, da igreja que está ali, mas em nenhum momento é citado sobre o noivo. Diga por quê? Porque o noivo já foi morto e já foi servido para alimento. A igreja é convidada para que Cristo seja o alimento. Está consumado. Está feito. Nós somos chamados para nos alimentarmos do Cordeiro. Veja que eles não são chamados para ir a essa festa para o baile, ou para qualquer outra coisa que tenha a ser oferecido. Não, são chamados, venham. Venham se alimentar. Venham comer. Comer de Cristo. No começo é assim, no fim é assim. A árvore da vida é Cristo. E esse Cristo, querido, Ele é o pão vivo. Ele se apresenta como pão vivo. Ele se coloca para nós como pão vivo. Tem outra passagem que eu quero ler com você. Vai para Mateus 15. Mateus 15. Aleluia, Senhor. O Cordeiro foi morto. O nosso noivo morreu e ressuscitou, irmãos, para que a gente possa se alimentar dele. Mateus 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, versículo 21. Aqui nós temos a história da mulher cananeia. Uma mulher que se coloca diante do Senhor, onde ela não é judia, onde ela não é filha, amém, irmãos? Porque o Senhor veio para os seus, só que os seus não o receberam. E aqui se abriu algo, se abriu uma porta. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a primeira maneira que ela se coloca ao Senhor, só que depois ela revela a verdadeira intenção dela em buscá-lo. Amém? Então preste atenção, vamos ler? Se você está aí, Mateus 15, 21, você está aí, pode dar um glória a Deus? Então acompanhe comigo. Vamos ler do 21 até o 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, saindo de Israel. E eis que uma mulher cananeia, ou seja, ela é gentia, ela não é judia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. Verso 25. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém, queridos? Preste atenção no que acontece aqui. Essa mulher, ela vai buscar Jesus. Ela vai até o Senhor por causa
de algo sim que ela buscava. Havia um desejo no coração dela que era um milagre ali. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira forma que ela se coloca diante do Senhor. Ali no versículo 22, nós vemos na parte B, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então essa mulher está clamando ao Senhor da maneira mais honrosa que ela poderia clamar de acordo com os filhos. Quando se fala do povo judeu, ela está chamando filho de Davi, ela está reconhecendo que aquele homem é rei. Esse homem que ela está chamando, ela está declarando que é rei, filho de Davi, está dizendo Jesus rei. Ela está se colocando nesse tipo de clamor. Qual que é o ponto? Jesus ignorou. Tudo aquilo que a religião dos judeus coloca para o Messias, ela certamente se informou e então está usando isso para chamar. Irmão, não é muito tempo atrás, um cego clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi lá e atendeu. Da mesma maneira que o cego clamou, o cego foi curado. Agora essa mulher está chamando da mesma forma e o Senhor simplesmente ignora. Porque todo tipo de tratativa religiosa, o Senhor não volta seus olhos, querido. Porque aquele lá que clamou era filho, agora ela não é filha. E ela está usando de religiosidade para se relacionar com ele, no primeiro momento. Ela está usando de religiosidade para buscá-lo, e acredite, ele ignora. Só que chega um momento aqui. Veja o verso 24, a resposta de Jesus. Ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, os judeus. Só que ela se achegou, adorou e pediu: Senhor, socorre-me. E a resposta dele, respondendo, disse: Não é bom pegar no, diga, pão. Amém, querido? Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. O Senhor ainda está dizendo: olha, qual pão que ele está falando, irmão? Quem é o pão aqui? Você está entendendo? Quando ele está dizendo assim, ó, não é bom pegar do pão que é dos filhos, ou seja, eu não vim para ti, eu vim para os filhos. Eu não posso pegar deste pão e dar a outros, porque esse pão é dos filhos. Projeta para mim aqui João 6,48, por favor. João 6,48. Fica aí, Mateus, não sai. Eu sou o pão da vida. Só para você entender, querido. Ele se apresenta assim. Depois a gente vai ler esse texto. Ele se apresenta como o pão da vida. Ele se apresenta como alimento. Não como alguém que pode realizar coisas, mas como alguém que deve ser comido. Só que o problema é que na religiosidade, irmão, você não pega a religiosidade, ela te ensina a se relacionar com Ele, buscar a Ele para servir, buscar a Ele para realizar, para fazer, mas nunca buscar a Ele para comer. A religiosidade não ensina isso. Ela ensina a se relacionar de várias formas, mas não como Cristo sendo comida, alimento, como alguém que tem fome. O testemunho que o Rodrigo trouxe aqui a respeito da irmã lá, ela estava o dia inteiro sem comida. Ela orava, ela pedia: quero comer. Você que tem fome, irmão, tu anda, tu vai, tu corre, tu pega, tu está com vontade extrema de alimento. Alguém que tem fome, o maná satisfaz? Amém? Só pão mata a fome? Ou alguém que está com muita fome vai dizer: não, eu não quero esse, eu quero a pizza. Você entende, querido? Alguém que tem fome se alegra em comer do Senhor. O problema é quando a tua intenção não é comida, a tua intenção é outra, e aí o pão já não serve. O pão já não é o foco. Comer de Cristo não é o objetivo. Eu quero o milagre, eu quero o que Ele pode fazer, eu quero as outras coisas. Mas acredite, o Evangelho nos convida a comê-lo. É isso. Volta para Mateus. Mateus 15. Ele, porém, respondendo, disse, verso 26, não é bom pegar do pão, no pão, que é ele, dos filhos, e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Alguém que está dizendo, sim, Senhor, tu tem razão.
Realmente, o pão é dos filhos. Só que esse pão que é dos filhos, que foi colocado na mesa dos filhos, que foi preparado para os filhos não deram atenção e deixaram cair. Os filhos não receberam e deixaram cair. Ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, o rejeitaram. O pão rejeitado, e ela diz, as migalhas que eles rejeitaram, os cachorrinhos querem se alimentar. E nesse momento, olha a resposta dela. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E agora o Senhor não consegue ignorar. Aquela mulher que não era filha, que se colocou diante dele com religiosidade, não foi ouvida. Mas essa mulher que não é filha, que se coloca diante dele com alguém que tem fome, o Senhor não nega o pão. Ele não nega o pão para aquele que tem fome. Ele não fecha as portas para aquele que tem sede. Ele diz, mulher, grande é tua fé. Se nós nos relacionamos com Ele de maneira religiosa, de maneira com base de troca, querido, não é isso. O Senhor quer aqueles que têm fome dEle, sede dEle. Aqueles que buscam Ele como essência. Ele como sendo tudo. Não o que Ele pode dar, mas a fome dEle. Quantos têm fome do Senhor? Peço que os irmãos do louvor já se coloquem aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos mudar o nosso tipo de relacionamento com Ele. Nós precisamos mudar a forma com que nós temos nos relacionado com Ele. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento. Ele não resiste a alguém que tem fome dele de verdade. Ele não resiste a alguém que tem sede dele de verdade. Como alguém que compreende que ele é suficiente. Não é o que ele pode fazer, mas é ele. Simplesmente Cristo. Totalmente Cristo. O Evangelho quer entregar a Cristo para você. Deixa eu ler o último texto com você. Vai lá para João 6. João capítulo 6. João 6, quero ler com você a partir do 35. Amém? Preste atenção, querido. Vamos lendo. João 6, 35. Se você está aí, pode dar um glória a Deus? Vamos lendo e comentando. Verso 35 diz, Evangelho de João, capítulo 6, 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim
de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os olhos, querido, veja só, os olhos, todo aquele que vê o Filho, os olhos estão no Filho, e não no que ele pode fazer. Os olhos estão na essência de Cristo, desejando este que é o pão da vida. Quando ele se apresenta como pão, o que nós fazemos com o pão? Come. Ele é o pão da vida. Versículo 41. Mas murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, olha o motivo da murmuração. Ele está dizendo aqui no começo, é o pão, está dizendo que todo aquele que vir não terá fome nem sede. Ele diz que tudo que o Pai deu para ele, ou seja, o Pai deu para ele, não vai perder. Ele está dizendo várias coisas aqui, mas veja o motivo da murmuração. Verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. O problema é conseguir assimilar e ver e entender o Cristo como pão, o Cristo como alimento. A dificuldade e a murmuração não é pelas outras coisas, mas é de conseguir compreender que Ele é o pão vivo. Como assim? Que loucura é essa? (42) E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Verso 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Ou seja, se alimentaram, mas não tiveram vida. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele precisa comer, não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Sabe, irmão? Aqui eles não entenderam. Eles não compreenderam. E o que ele está falando aqui agora não é de salvação. O que ele está falando aqui agora é da vida de Deus. Porque o tipo de vida que Deus vive é a vida eterna. Ele está falando de se alimentar dele para ter a vida dele, para que a vida dele em mim possa jorrar, possa transbordar, possa transformar caráter, pensamentos, realizando curas, libertando de vícios. Mas há uma necessidade de termos o desejo de comer, de beber. Verso 52, eu vou ler até o 57. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne comer? Será que essa não foi a nossa pergunta agora?
Como assim comer Cristo? Como assim comer da carne dele? Será que nós não estamos com os olhos também vendados? E não estamos conseguindo ter clareza do que é que estamos falando aqui? Como nos pode dar este a sua carne a comer? Verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Sabe, irmão, preste atenção. O crente que não come de Cristo, que se relaciona com Ele por religiosidade, pelo que Ele pode dar, mas não o desejo de comer Ele como alimento, de ter Ele como alimento. E aí eu quero te dar uma dica, querido. Alimento, você não come um dia e no outro não. Alimento, você não come uma semana sim e a outra não. Aquele que se relaciona com Cristo como alimento, o quer todos os dias, não consegue um dia sem comer, não consegue ficar um dia sem se alimentar, não vê a hora de chegar com prazer para receber esse alimento, fica ansioso para ouvir o que é que eu vou receber, o que é que eu vou ter. Conta as horas, não dispensa banquetes. Irmão, um culto é um banquete. Uma célula é um banquete. As reuniões onde há palavra é banquete. O cansaço não impede que eu me alimente. As distrações não impedem que eu coma. Pois a minha fome é maior que distração, a minha fome é maior que cansaço. Pois eu me relaciono com o Senhor assim. Ele é o meu pão. Eu desejo comer este alimento e no dia que eu não me alimento eu fico fraco. Olha o que diz a palavra. Verso 53 de novo. Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Irmão, aquele que não se relaciona com o Senhor como alimento, que não deseja comer, que não come de Cristo, esse é alguém sem vida. Abre a boca, mas não sai vida. Tem Cristo nele, mas não está em Cristo. Fala algo, mas não gera vida. Porque alguém para gerar vida, alguém para ter a vida em si mesmo, eu não estou falando de salvação, eu estou falando da vida de Deus. Estou falando do tipo de vida que Deus vive, que é abundante, que transborda. Alguém que come e tem esse relacionamento com o Senhor, transborda a vida, porque a vida está em vós. Amém, querido? Pois está cheio. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Olha isso aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Preste atenção. Parábola da videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele. Amém? O galho que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Cristo está em ti, querido, desde o dia que tu declarou Ele como Senhor e Salvador, que você se arrependeu da vida que levava e colocou a sua vida para Ele. Ele vive em ti, Ele está em ti. A questão é, você está nele? E como que eu estou em Cristo? Como eu faço para estar ligado na videira? 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Aquele que permanecer em mim, esse dá muito fruto. Porque a questão de alimento não é uma vez, não é de vez em quando. A vida de alimentação em Cristo é todos os dias. É quando você levanta, que você acorda de manhã com fome, querido, você quer tomar café. Mas a fome de Cristo, o desejo de ler, o desejo de ver, já vou te falar o que é.
é maior, não consegue um dia. É nesse nível que Ele quer nos levar. O Senhor quer nos levar para esse patamar de relacionamento. Não na base do que Ele me dá. Aquele que se relaciona na base do que Ele pode oferecer, recebe e vai embora. Porque já recebeu. Quantos irmãos eu vi orarem, fazerem propósito, pedirem para Deus e Deus entregou, e que não estão mais em Cristo. Mas o Senhor não quer isso, o Senhor quer que a gente se relacione com Ele com base no pão. O pão eu e você comemos todos os dias. O pão, querido, é provável que seja o alimento que não falte na sua casa, mas todo dia tu busca fresco. Tu não come o pão de uma semana guardado. Pois o Senhor disse lá também no deserto, olha, o maná, não guarde para outro dia. Como alguém que confia, o Senhor vai me alimentar amanhã. Eu não preciso guardar, tem uma porção de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amém, queridos? Ele é o pão vivo que quer ser alimento todos os dias, e todos os dias eu e você naturalmente saímos de casa e vamos à confeitaria, à padaria, etc. o quê? E eu e você precisamos sair, buscar, ir, orar, sentar, acordar mais cedo, antes das crianças, que seja. Dormir mais tarde para poder se alimentar, mas não viver uma vida que falte alimento, porque o Senhor disse, não vai faltar, mas confie e venha buscar. Não negar o alimento quando está sendo oferecido, como alguém que desconhece, não como alguém que se relaciona pelo que Ele pode dar, mas sim pelo que Ele é. Aleluia, Senhor. 57. O 56, para eu estar nele, eu preciso comer de Cristo. 57. Assim como o Pai, preste atenção nisso aqui, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, diga, eu vivo pelo Pai. Fala igual crente, irmão, eu vivo pelo Pai. Isso. Diga comigo, assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Preste atenção. Muitos dizem, eu quero viver pelo Senhor. Eu quero viver pelo Senhor. Mas não conseguem viver pelo Senhor, porque não conseguem se relacionar como Cristo sendo pão, como alguém que é necessário todos os dias, como alguém que depende deste alimento todo santo dia. Vivem um dia de 7, ele vive na dependência de buscar o que Cristo pode dar. Os outros 6 ele vive independente do Senhor. Porque aquele que não busca o alimento é porque é independente. Quando eu e você dependemos, nós vamos todo o tempo. E o Senhor quer que a gente entenda que depende dEle. Quer que eu quero viver para o Senhor. A questão é que viver para o Senhor é uma vida dependendo dEle para absolutamente tudo. Não tem como falar nada sem Ele, porque vai ser em vão. Não vai gerar nada. Aí vivemos uma vida religiosa, na base de troca, na base de status, na base de sei lá o quê. Menos na questão de eu preciso do Senhor, eu preciso desse alimento. E último versículo. Fique de pé, querido. E abre a sua Bíblia. E a pergunta que não quer calar: como comer da carne? Se é a carne, Cristo é o pão, Ele é a carne. Como comer dessa carne? Como comer dele? Amém? Abre a sua Bíblia, João capítulo 1, verso 14. João 1, 14. Se você está aí, pode dar um glória a Deus. Verso 14 diz: e o verbo, ou seja, a palavra, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Preste atenção. A carne, o Cristo, Ele é a palavra. Ele é o verbo. Amém, queridos? Se alimentar é entender que a palavra de Deus, amém, crente? A palavra de Deus é o alimento. Então, quando eu venho para receber a palavra de Deus, esta é a comida, este é o corpo do Senhor que precisamos comer e beber, e entender que nós dependemos disso. Aí é oferecido um banquete para você, como, por exemplo, maturidade, a escola de maturidade no Espírito. Um banquete para quem tem fome de Cristo, mas é rejeitado, porque não é isso que eu quero, não é assim que eu quero que seja oferecido. Eu quero só dessa forma, eu me contento com isso. Pessoas que estão vivendo uma vida limitada quando se trata de vida de Deus, porque limitou aquilo que o Senhor pode te fazer por ti. Na verdade, pode ser em ti, porque tem se relacionado com Cristo de uma maneira religiosa, preconceituosa, ou sei lá o quê, ou preguiçosa. A preguiça pode estar te impedindo de comer de Cristo. As distrações, o trabalho pode estar te impedindo de comer de Cristo. Ou essa tem sido a justificativa. Como eu não tenho tempo, porque eu tenho isso, tenho aquilo. Precisamos mudar a maneira que nos relacionamos com o Senhor. Precisamos mudar a maneira com que viemos até Ele. Se hoje talvez, veja, de novo, não é a questão de não desejar e compreender e esperar sim que Ele vai fazer grandes coisas, como cura, como revelação, como libertação, como provisão. Não, esse é o nosso Deus. O problema está quando isso se torna a base de relacionamento. Quando ir até Ele se torna simplesmente no que Ele pode me dar. Quando visitando os irmãos na casa, simplesmente o meu desejo não está, o meu prazer não está em estar com os irmãos, mas está no que eles podem me oferecer. Pense se fosse com você. Pense se fosse com você. Alguém que vai até você simplesmente com base no interesse, ou com base na obrigação. É quase certo que você não o receberia de novo. É quase certo que eu e você, me coloco nisso, não receberia de novo. Mas alguém que tem prazer na tua presença, que anseia pela tua presença, alguém que tem fome e sede de estar com você, esse você vê, poxa, esse você o chama, esse te dá prazer de estar junto. Esse você recebe com todo carinho. O Senhor espera que filhos cheguem nele com fome, com sede. Nós precisamos nos alimentar dele, nós precisamos que nasça, que cresça essa fome e sede, querido. Se talvez essa fome e sede simplesmente do Senhor, de comê-lo, de bebê-lo, você não tem sentido, eu quero te convidar agora para que você ore durante esse louvor. Para que você, aí onde você está, você busque o pão da vida. Para que você coloque e seja sincero: Senhor, eu tenho buscado a Ti de maneira equivocada. Porque o Senhor é tudo para mim. O Senhor me satisfaz. Sabe, irmãos, quando Pedro diz para aquela multidão imediatamente: olhem, por que vocês estão olhando para nós? Por que vocês estão olhando esse milagre e se maravilhando nisto? É porque nós não fomos chamados para pregar milagres. Essa é a verdade. Nós não fomos chamados para pregar milagres. Nós fomos chamados para servir mesas. Você foi chamado para servir mesas que estão com fome. Você foi chamado para entregar o alimento em mesas que estão famintas.
Aquele que é bem alimentado tem saúde, tem predisposição, tem provisão, tem cura, tem milagre, tem tudo. Por quê? Porque ele está bem alimentado pelo pão da vida.